Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Nós vamos agora para a aula 1 da turma de Medicina Veterinária, na qual eu ministro uma disciplina chamada de Embriologia e Histologia. Esta aula 1 vai tratar de um assunto chamado microscopia. Se você não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, galera. É muito importante para as outras pessoas que também dependem de uma videoaula sobre microscopia, ok? Não se esqueça de clicar no sininho, as notificações, para que você possa ser notificado a todo momento em que eu publicar uma nova videoaula. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Então, galera, nós vamos abordar aqui uma aula bem tranquila, né? Vai te ajudar tanto na histologia quanto na embriologia, vai te ajudar também em relação à biologia celular, bem como em patologias e parasitologias, beleza ou não? Então, microscopia é uma aula importante para você saber manusear o microscópio, uma vez que o microscópio ele é um instrumento caro, né, de valor agregado. Então, a história da microscopia, ela ainda é um pouco incerta, ok? Mas acreditamos que o primeiro cara responsável por criar algo similar ao microscópio foi um senhor chamado Zacharias Hansen. Mais ou menos em 1595. Na verdade, consistia de um tubo onde ele acoplava no seu interior algumas lentes. Então esse aí é o esboço do microscópio, beleza ou não? Só que o microscópio ele teve sucesso depois que o senhor Anton van Leeuwenhoek, um comerciante de tecidos, por volta de 1600, conseguiu aprimorar num nível capaz de ampliar os objetos em 500 vezes. E aqui nesta imagem você vê um microscópio do Sr. Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek, se você quiser gravar, Toninho do microscópio, ele tem o tamanho de um pendrive aproximadamente, beleza? Então ele era um comerciante de tecidos porque para ele era importante visualizar a qualidade dos fios trançados. Mas, contemporâneo aí, ó, a Leeuwenhoek, nós temos o Sr. Robert Hooke. Robert Hooke. O microscópio dele não tinha o poder de resolução que o do Sr. Leeuwenhoek possuía. Por outro lado, o microscópio do Robert Hooke serviu de projeto para formar os demais, pois lembra muito o chamado microscópio óptico comum, representado pelas siglas MOC. Faz uso de uma lâmpada, ou seja, uma fonte de luz, existe ali uma ocular, existe uma objetiva, então é o mais próximo do que nós conhecemos hoje em relação à microscopia. O problema do Robert Hooke é que ele não conseguia obter uma lente de qualidade, então seus objetos não eram tão nítidos quanto com o microscópio do Sr. Anton van Leeuwenhoek. Robert Hooke é importante porque no seu livro ele traçou diversos desenhos de seres extremamente pequenos e alguns microscópicos. Então aqui você vê um inseto, né? Provavelmente é uma pulga que deve estar preso em um pelo de animal, ok? Vejam os detalhes com que ele desenhava aquela época. Um outro detalhe, esmiuçando a cabeça e os olhos de uma mosca, e tudo isso ele visualizava naquele microscópio dele, ok? Só que o seu sucesso, a sua importância está nesta imagem, quando ele, analisando um tecido vegetal similar à cortiça, conseguiu perceber que haviam unidades que se repetiam com 6 lados e 6 ângulos hexangulares. Desta forma, ele então viu um espaço vazio limitado por uma espécie de parede. Como para ele isso lembrava uma cela ou uma cadeia, ele apelidou isso de célula. Pois é, quem criou a palavra célula pela primeira vez foi o Sr. Robert Hooke, com esta imagem que você vê aí, da forma em que ele analisou no microscópio. Quer um macete, galera? É o Robertinho da Cela. Grave isso. Robertinho da Cela. Beleza ou não? Beleza. Agora, em relação aos microscópios, temos diversas classificações. Eu resolvi escolher apenas 2. O microscópio óptico comum
é aquele dependente de uma fonte de luz, cuja sua precisão ela dá um aumento de mais ou menos 1000 vezes. Hoje, microscópios ópticos comuns conseguem um poder de ampliação um pouco maior do que 1000 vezes, mas na maioria dos laboratórios encontramos este a que eu me refiro, beleza? Este que está na imagem é um microscópio monoocular. Existem hoje microscópios binoculares, na qual você acaba encaixando seus dois olhos e isso facilita até no conforto da visualização, ok? Então grave que a ampliação do microscópio óptico comum é cerca de 1000 vezes. Já o microscópio eletrônico, ele usa feixes de laser, feixes de elétrons, e isso consegue ter um poder de ampliação maior do que 1000 vezes. Exato. O valor de um microscópio eletrônico é muito superior ao valor de um microscópio óptico. O óptico se encontra mais ou menos na casa entre 3.000 a 5.000 reais ou 1.500 dólares, então depende da variação do dólar. Já o microscópio eletrônico assume valores extremamente maiores do que o do óptico, ok? O poder de resolução é maior, então feixes de elétrons são responsáveis por ampliar muito mais do que 1000 vezes, ok? Aqui nós temos uma animação demonstrando para vocês a engenharia por trás do uso do microscópio eletrônico. E em breve nós veremos um feixe de laser, que nada mais é do que elétrons alinhados. Desta forma, aumentando então o seu poder aí de resolução. Vejam. Tudo bem? Então agora a gente pode dar continuidade esmiuçando anatomicamente as peças de um microscópio óptico comum. Lembre-se, acadêmico, ele é um instrumento de grande valor, portanto, saber manuseá-lo é essencial. Muito bem, galera. Então nós vamos começar numa região onde encontramos uma lente. Essa lente nos promove uma ampliação de 10 vezes e ela chama ocular. Se nós tivéssemos duas, seriam oculares. Então esse aqui é um microscópio monocular, ou seja, você consegue encaixar apenas um dos seus olhos. Tudo bem? Temos um tubo, beleza? Um tubo onde a ocular está encaixada, que por sua vez encaixa em uma estrutura chamada canhão. Claro, a gente usa o termo canhão para microscópios binoculares. Qual é a função do canhão? Alinhar as duas oculares conforme a distância dos seus olhos, para que te dê um certo conforto e você consiga enxergar com melhor resolução. Então nós temos o canhão. Este canhão está unido a um braço e é por aqui que você deve carregar um microscópio de uma bancada à outra. Esse braço ele foi feito justamente para isso, usado para carregar o microscópio. Ele é feito de uma peça mais rígida, então dificilmente você vai quebrá-lo por ali. Tem pessoas que seguram de maneira errada por outras peças e isso pode comprometer o uso, beleza? A função também do braço é conectar ali a região do canhão com a base. Temos aqui as lentes ou objetivas. Existem as objetivas de ampliação de 4 vezes, de 10 vezes, de 40 vezes e de 100 vezes. Essas lentes ou objetivas estão associadas a uma peça que costuma girar e a isso chamamos de revólver. Todas as vezes que vocês forem olhar uma lâmina no microscópio óptico comum, inicie sempre pela objetiva de 4 vezes e após focá-la, passe para de 10 vezes. Após focá-la, passe para de 40 vezes. 40 vezes é uma boa objetiva para analisar a maioria das lâminas. Todavia, muitas das vezes, podemos usar a lente de 100 vezes, a objetiva de ampliação de 100 vezes. E para isso é necessário usar um óleo de imersão, porque esse óleo apresenta um índice de refração semelhante à da lente e ao do vidro, ok? O poder de ampliação é a multiplicação do que tem na ocular conjuntamente às objetivas. Então, na ocular já sabemos que amplia 10 vezes. Se eu colocar uma objetiva de 4 vezes, a ampliação do objeto é de 40 vezes. Se eu colocar a objetiva de 10 vezes, a ampliação é de 100 vezes. Por quê? Eu multiplico a da ocular
com a da objetiva. Se eu colocar a objetiva de 40 vezes, minha ampliação é de 400 vezes, e se eu colocar uma objetiva de 100 vezes, minha ampliação é de 1000 vezes. Por que 1000 vezes? 10 da ocular, 100 da objetiva. Eu multiplico as resoluções. Tudo bem? Dando continuidade, aqui nós temos a mesa ou platina. É o local que geralmente colocamos a lâmina. Para isso, essa lâmina tem que ser fixada através de pinça metálica, para que ela fique bem segura, ok? Pinça metálica. Existe um controlador que faz essa mesa ir para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Esse controlador não faz a mesa subir e descer, apenas movimenta para você encontrar a melhor posição da lâmina. Esse controlador de mesa é conhecido por chariot. Vou repetir, chariot. Agora, os botões macrométrico e micrométrico são botões que fazem a mesa ou platina subir e descer. Elas são usadas para você focar, ou seja, melhorar o foco. Macrométrico é um botão mais grosseiro. Micrométrico é um botão mais fino, na qual você gira e obtém aquela focalização mais detalhada, aquela focalização mais fina, ok? Como nós já sabemos, iniciamos com a objetiva de 4 vezes. E aí você pode usar o macrométrico, que não tem problema ao subir a mesa. Não vai encostar a mesa nessa objetiva, pois ela foi feita padronizada para isso. Focalizou com o macrométrico, talvez seja a hora de usar o micrométrico para melhorar um pouquinho. Após focalizar, você troca para a objetiva de 10 vezes, mexendo então um pouquinho no macrométrico. Pode ficar tranquilo que dificilmente vai tocar a lâmina na objetiva. Focalizou com 10 vezes, troca para a objetiva de 40 vezes. E aí seria interessante você usar o micrométrico na de 40 vezes. Depois, se você sentir-se confiante, pinga um óleo de imersão na lâmina e coloque a objetiva de 100 vezes. Trabalhando então somente com o micrométrico, nada mais. A lente de 100 vezes ou objetiva de 100 vezes é preciso tomar muito cuidado, porque a distância entre a lâmina e ela é muito pouca e pode quebrar a lâmina e mesmo a objetiva, comprometendo assim o microscópio. Muito bem, galera, nós temos uma fonte luminosa, uma fonte de luz, e temos um botão que controla a intensidade luminosa, ok? É muito comum quando algumas pessoas de laboratório ficam por muito tempo usando o microscópio, é comum dar dor de cabeça, pois não ajustaram a intensidade luminosa de maneira correta. Então, dói muito a cabeça as pessoas que ficam longo tempo analisando lâminas em microscópio, ok? E o condensador é uma peça importante, pois sabemos que a luz ela irradia para todos os lados e o condensador faz afunilar os raios e concentra os raios luminosos numa determinada parte da lâmina em que você pretende obter a focalização. Para você controlar a abertura deste condensador, existe o diafragma, que, conforme você gira, aumenta ou diminui a concentração de luz. Não podemos esquecer do botão que liga e desliga. Como é que eu devo proceder quando eu termino de usar o microscópio? Primeiro, você coloca a mesa embaixo. Então você abaixa a mesa, tira a lâmina, gira o revólver na objetiva menor de 4 vezes, diminui a intensidade luminosa para o mínimo e desliga o microscópio. É importante você não deixar a intensidade luminosa alta, pois um outro acadêmico, ao ligar o seu microscópio, pode queimar a lâmpada. Então diminua a intensidade luminosa, desliga o microscópio e cubra ele com um plástico, geralmente. Lembra muito uma camisinha. E esta é a base, que mantém o microscópio na posição correta e dá firmeza a ele. Agora com vocês, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem, por si só, colocar o nome das estruturas que eu coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Eu vou dar um tempinho para vocês. Ok, galera? Se você achou o tempo curto, basta você pausar o vídeo, beleza? Então, 1 se refere ao ocular, 2 se refere ao tubo, 3 se refere às lentes ou objetivas, 4 se refere ao braço do microscópio, onde nós devemos carregá-lo, 5 refere-se à mesa ou platina, 6
é a pinça metálica que segura a lâmina. 7 é o condensador com o diafragma. 8 é o macrométrico e o micrométrico. 9 é a fonte de luz. 10 é a base do microscópio. 11, botão de controlador da intensidade luminosa. 12, Charriot. 13, botão que liga e desliga, ou seja, é o power. Valeu, galera! Vamos para os exercícios? Qual o significado da abreviatura MOC em microscopia? Letra A, microscopia de olho comum. Letra B, microscópio ocular para corte. C, conjunto de oculares microscópicas. D, microscópio óptico comum. Letra E, melhor observar e concluir. Desculpa, gente. Não pode melhor observar e concluir. Bom, a resposta é óbvio, é a letra D, microscópio óptico comum. Valeu? Questão 2. Se você estiver observando uma lâmina histológica na objetiva de 4 vezes e com oculares de aumento de 10 vezes, qual é o aumento da imagem projetada? Já estudamos que basta multiplicar o aumento da ocular com o da objetiva. Portanto, 4 vezes 10, aumento de 40 vezes. Letra D. Questão 3. Um microscópio óptico comum não possui qual dessas peças? Letra A, canhão. B, ocular. C, braço. D, amplificador. E, platina. Pessoal, um nome aqui eu não citei na teoria. E o nome que eu não citei é amplificador. Isso mesmo, amplificador. Seria talvez aí o contrário de condensador. O que tem no microscópio é o condensador. Eu não falei de amplificador. Portanto, nós encontramos no microscópio óptico comum canhão, ocular, braço e platina. Amplificador não. Letra D. Questão 4. No processo de visualização ao microscópio óptico comum, qual peça é utilizada para o ajuste fino da imagem? Esta é fácil. É o botão micrométrico. Letra A. Questão 5. Qual é o conjunto de peças ópticas em um microscópio óptico comum? Conjunto de peças, ou seja, uma única peça que de repente tem 2 nomes nela inserida. Ok? Letra A, canhão e braço. B, oculares e objetivas. C, objetivas e revólver. D, oculares e canhão. E, braço e platina. Bom, para mim, o conjunto de peças ópticas em um microscópio óptico comum refere-se a objetivas e revólver. Resposta, letra C. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não se inscreveu? Se inscreva nesse canal, compartilha nas suas redes sociais, avise os colegas da faculdade. Essa aula serve para biologia celular, ela serve para embriologia e histologia, ela serve também para patologia, parasitologia. Grande beijo para vocês. Tchau, galera.